João 3,16. A palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Até aqui. Senhor nosso Deus, ministra, Pai, nessa noite a Tua palavra com graça, com misericórdia sobre as nossas vidas. Eu creio, Senhor, que nós estamos diante nessa noite de grandes oportunidades, porque quando a Tua palavra ela vem sobre nós, ela vem com a missão de edificação, a missão de cura, de restauração, de salvação, de renovação das nossas vidas em Cristo Jesus. Por isso, Pai, que ao ministrar da Tua palavra não seja apenas a palavra material, a letra da palavra, mas que seja o Teu Espírito Santo nessa noite ministrando aos nossos corações e que o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido? A maior crise dos nossos dias não é a crise financeira, não é a crise dos problemas políticos que atravessam a nossa nação ou os países do mundo. A mãe de todas as crises, querido, que gera tudo isso, é a crise do amor. Amor esse que a palavra de Deus diz que nos últimos tempos se esfriaria de quase todos. E justamente por esse esfriamento, porque está se cumprindo a palavra de Deus, nós vivemos hoje muitos problemas que são ligados a essa crise, a crise do amor. Porque está faltando amor, está faltando uma série de outras coisas. E nesse Dia das Mães, né, eu quero trazer uma palavra respectiva não somente à mamãe, mas à função de mãe, porque o amor, queridos, é a vacina para prevenir e o remédio para curar todas as enfermidades, todos os problemas e todas as crises. Porque o amor de Deus, diz a palavra do Senhor, que Ele cobre multidão de pecados. Ou seja, não há crise que o amor não consiga resolver, né? Hoje nós estamos lembrando do aniversário da nossa igreja, da nossa denominação, 56 anos, e quando eu estava preparando essa mensagem que fala sobre amor e sobre a função da mãe, porque é uma função, uma função na sua abrangência de puro amor, eu estava lembrando de uma canção que nós cantávamos há muitos anos, chegamos a cantar algumas vezes lá na igreja antiga, no galpão, mas os irmãos mais antigos da Nova Vida lembram quando nós cantávamos esse hino, tá? Que diz: onde há amor, os montes cairão. Onde há amor, as noites, dias serão. Onde há amor, tudo tem solução, pois Cristo está onde há amor. E isso é uma verdade, queridos. Muitos dos problemas que nós estamos vivendo, das lutas que passamos, e às vezes parece que não vai ter solução, a solução é justamente essa. Hoje pela manhã a gente celebrou aqui a Santa Ceia. E eu estava falando para a igreja como que uma coisa tem a ver com outra, né? Por que a Santa Ceia tem tudo a ver com o Dia das Mães? Porque a Santa Ceia, queridos, nos lembra do maior ato de amor que já foi feito por alguém em favor de outro, que é justamente o sacrifício de um homem sem pecados, de um homem sem culpa,
em favor daqueles que estavam realmente merecendo estar no seu lugar ali na cruz. Quando a gente celebra a ceia, nós estamos lembrando desse sacrifício de amor. E quando chega o Dia das Mães, queridos, a mãe, ela é esse símbolo, essa representação de Deus na terra, justamente por esta condição de amor. Porque o Dia das Mães nos lembra que a mãe é comparação de Deus. Ou seja, Deus vai na palavra e quando Ele diz assim, você sabe como é que eu amo vocês? Vocês sabem o quanto eu amo vocês? Eu amo como uma mãe ama o seu filho que amamenta no seu peito. Já lá no profeta Isaías, no capítulo 49, se você puder abrir comigo, vai lá no Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, no capítulo 49. Olha como é que Deus faz uma relação entre o amor que Ele tem por Israel, ou seja, pelo seu povo, por nós, pela igreja hoje, Isaías 49, né? E em relação ao amor de uma mãe, ele diz assim, Isaías 49, 15, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Falando Deus a respeito de Israel. Ou seja, quando Deus quis buscar uma forma de nos fazer entender o quanto Ele nos ama, Ele foi justamente na relação de uma mãe com o seu filho que ainda é amamentado no seu peito. Queridos, é um momento assim, sui generis na vida dessa mulher, quando ela tem o seu filho e que ela está ali pela primeira vez pegando o seu filho no colo e amamentando, aquele que durante 9 meses estava no seu ventre, mas ela nunca tinha tocado, nunca pôde acariciar, e agora essa criança está ali sendo nutrida no seio da sua mãe. Ou seja, se existe algum momento mais sublime, mais singelo do que esse, eu não consigo imaginar. E justamente esse momento Deus faz uma comparação do amor que Ele tem por nós, que é semelhante ao amor dessa mãe. E mesmo que uma mãe pudesse esquecer do seu filho nessas condições, que não consegue, né? Ainda assim o Senhor diz, eu não me esquecerei de vós. Queridos, nós estamos vivendo hoje uma crise sem precedentes do amor, porque o amor de Deus, né, ele é referência e ele é significado das nossas vidas. Você sabe por que tem muita gente vivendo hoje de forma dissoluta, vivendo de forma destruidora de si mesmo, da sua família, dos seus valores? Porque justamente perdeu a referência que dá sentido e significado à nossa vida. Se tem uma coisa que dá sentido e significado à nossa vida, é o amor que nós recebemos de Deus, e esse amor que a gente compartilha em todos os níveis do nosso relacionamento. Porque quando nós perdemos essa referência, querido, nós começamos a direcionar a nossa vida para outras referências. E aí é que está o problema, e aí é que está o perigo. Naquele texto que eu li com os irmãos lá de João 3, se você puder voltar comigo naquele texto, no versículo 19 de João 3, João 3,19. Olha o que diz aí o texto que nós lemos no início. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Querido, ou nós temos referência do amor de Deus na nossa vida, e esse amor dirige os nossos passos, as nossas palavras, as nossas atitudes, ou nós vamos ter outras referências. Por quê? Porque se nós amarmos mais as trevas do que a luz, certamente as nossas referências não serão referências de Deus. Às vezes você vê pessoas fazendo determinadas coisas que você fica perguntando para você mesmo, como que alguém age dessa maneira? Como que um pai age dessa maneira para com os seus filhos, né? Abandonando os filhos e deixando-os à sua própria sorte? Como que um esposo abandona a esposa e sabe que aquilo vai interferir diretamente na vida dos seus filhos, né?
E como eu estava falando hoje pela manhã, muitas vezes perante um tribunal, está ali um juiz ou uma juíza tentando convencer um pai de que ele precisa dar um pouco mais porque os seus filhos vão passar necessidade. E muitas vezes esse pai, tendo recurso, ele coloca um advogado para ele poder dar o mínimo possível, sobrar o máximo para ele gastar com outras coisas. Aí você fica pensando, meu Deus, o que é isso? Isso nada mais é do que a perda da referência do amor de Deus nas nossas vidas. Onde se perde a referência do bem, as pessoas começam a viver com referência no mal. E justamente eles serão julgados, diz o versículo 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. E os homens amaram mais as trevas, ou seja, o pecado. O inimigo das nossas almas muitas vezes é mais amado e mais venerado, porque as pessoas não param para pensar, mas quando nós amamos mais as trevas, nós estamos adorando aquele que é o inimigo das nossas almas. E hoje, querido, nós vivemos uma sociedade que perdeu a referência do amor de Deus, né? E este amor às trevas tem afastado as pessoas da luz. Olha o versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Irmãos, eu estava falando hoje pela manhã, né, que quando uma criança está querendo aprontar uma peraltice, né, normalmente ela olha para o lado e vê se o pai ou a mãe está por perto, né? Por quê? Porque ela quer fazer aquilo ali de forma que ela não seja vista. Ela sabe que se ela for vista, os pais não vão permitir que ela faça aquilo. Quando alguém quer fazer um ato ilícito, né, ele dá uma olhada em volta e vê se não tem muita luz ou se não tem câmeras filmando, porque agora é câmeras para todo lado, né? E o que acontece? A pessoa não faz na luz e nem de forma que alguém possa ver ou filmar. Por quê? Porque esse é um ato ilícito. E quando alguém vive assim, queridos, não quer se aproximar de Deus, porque Deus é luz, porque Jesus é luz. E quando a gente se aproxima de Jesus, todas as nossas obras ficam manifestas pela luz. Se alguém quer fazer alguma coisa errada, faz no escuro, porque ninguém pode ver. Mas no escuro lembra de trevas, trevas lembra de distanciamento de Deus e de pecado. E certamente também distanciamento do amor de Deus. E esse é o problema que nós estamos vivendo hoje. Os homens, por amarem as trevas, estão se afastando da luz que é Jesus, e tomando como referência para as suas vidas aqueles que também vivem nas trevas, né? Ou seja, a atitude de separação de Deus, queridos, é natural diante de pessoas que não amam a luz, porque estão amando mais as obras das trevas. Agora, a atitude inversa também é verdadeira. Olha o que diz o versículo 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Ou seja, se você ama ao Senhor, se você tem Jesus no teu coração, o teu desejo é se aproximar de Deus, porque as suas obras estão sendo feitas com base em Deus, na vontade de Deus e da palavra de Deus. Então, o teu desejo é estar na presença de Deus. Ou seja, o amor ao Senhor define se nós vamos estar nos aproximando de Deus ou nos afastando de Deus. Há muitos cristãos hoje que vivem afastados de Deus, porque têm plena consciência de que não estão praticando as obras que o Senhor quer que eles praticam. Então, o que eles fazem? Se afastam do Senhor. Não, eu não vou para a igreja, eu não quero estar na casa do Senhor, eu não quero estar perto da palavra de Deus, porque quando lê a palavra de Deus lhe lembra que ele está nas trevas. Queridos, nós vivemos hoje uma grande crise do amor de Deus. Vez por outra, a gente, né, está orando, clamando a Deus por alguma necessidade, fazendo algum pedido ao Senhor, tá?
E as nossas orações são as mais diversas. Nós clamamos por nós, pela nossa família, clamamos por necessidades materiais, existenciais, físicas, espirituais, emocionais. Nós estamos clamando ao Senhor. Mas, na verdade, queridos, a gente precisava fazer uma oração só. E dessa oração, todas as nossas necessidades seriam supridas. E a nossa oração deveria ser: Senhor, enche-nos com o teu amor. Porque se Deus é amor, e tudo aquilo que se manifesta a respeito de Deus também é amor, então, se nós formos cheios do amor de Deus, isso evitaria uma série de males da nossa vida. Muitas coisas, querido, que nós oramos e clamamos a Deus, não seriam necessários que nós clamássemos e orássemos e pedíssemos, porque com o amor de Deus em nós, essas coisas seriam evitadas. É aquilo que eu falei, o amor de Deus, ele não é só remédio, o amor de Deus é vacina, né? Vacina para uma série de males que podem vir sobre a nossa vida. Porque o amor também de Deus nos aproxima uns dos outros e da nossa família, e como casais. Você sabe por que tem muito casal hoje se separando, se divorciando, brigando, em contendas por causa de bens e causando traumas terríveis na vida dos seus filhos? Porque falta amor, querido. Se houvesse amor por parte desses casais, o que Deus fala lá ao homem, né? Ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. E esse amor, queridos, facilita muito a missão da mulher de ajudadora, de auxiliadora, porque o homem que verdadeiramente ama a sua esposa, a mãe dos seus filhos, né, ele jamais pensaria em divorciar-se dela. Quando isso acontece, é porque o amor de Deus já não está mais no coração desse marido, desse esposo, desse pai, desse homem que deveria ser o guardião e o abençoador e o sacerdote da sua casa. O amor de Deus, querido, traria solução a muitas das nossas demandas pessoais e interpessoais. Se você orar dizendo: Senhor, me enche com o teu amor, o amor de Deus enchendo o teu coração, traria para você, por exemplo, a solução de problemas a respeito do seu próprio eu. Nós vivemos num século hoje, querido, onde os consultórios de psicólogos e psiquiatras estão ficando lotados. Muitas demandas, porque a pessoa não tem relação boa consigo mesmo, cheio de dúvidas, cheio de temores, irmãos, eu nunca vi tanta síndrome. A gente vai ter que fazer um dicionário de síndrome. Nós lidamos com a educação aqui na nossa igreja, por causa do I9, né, e nós temos profissionais formados, né, nessa área de psicopedagogia, e de vez em quando eu estou conversando com a minha esposa, que também tem um curso de extensão nessa área, e muitas irmãs aqui têm, eu glorifico a Deus por isso, né, e elas vão me falando das síndromes. Olha, a fulana, aquela criança tal tem síndrome tal, essa outra aqui tem síndrome tal, e da onde vêm essas síndromes, queridos? Vem dos pais. Quando você vai conversar com os pais, você descobre que vem dos pais. Demandas interiores que não são resolvidas, enquanto a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Logo, aquele que teme, vive cheio de medos interiores, não é aperfeiçoado no amor. E o amor também nos ajuda não só com os problemas pessoais, mas também com os problemas interpessoais. Ou seja, o grande desafio hoje é que pessoas com problemas pessoais, elas têm dificuldade de relacionamento interpessoal. Ou seja, relacionamento na família, relacionamento no ambiente de trabalho, relacionamento entre familiares mais distantes, relacionamentos na igreja, como irmãos em Cristo. Hoje nós temos grandes problemas nessa área. Há muitas pessoas, inclusive, que vivem mudando de igreja para igreja, porque dá problema aqui, vai para ali, dá problema lá, vai para colar, e assim vai, e não tem paradeiro. Mas se essa pessoa fosse uma pessoa cheia do amor de Deus, muitos dos problemas que ela tem no seu interior, e que faz com que ela tenha problema no seu exterior, ou seja, ao redor de si, esses problemas seriam resolvidos. Porque, como diz o hino que a gente canta, onde há amor, os montes cairão. Aonde há amor, as noites, dias serão.
Onde há amor, tudo tem solução, porque Jesus é amor. Cristo é amor. Queridos, o que a gente está vivendo hoje é essa crise de amor. O amor de Deus, queridos, ele faz aumentar as nossas defesas contra os ataques do maligno, né? Ou seja, quando você tem certeza do amor de Deus por você, e o inimigo vem tentar te acusar, te atacar, criar dúvidas no seu coração quanto ao amor de Deus, você está preparado para rechaçar todo e qualquer ataque do inimigo. Sabe por quê? Porque você vai dizer logo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o Deus a quem eu sirvo, eu sei o quanto Ele me ama, eu tenho uma relação com Ele, não de religiosidade, eu tenho uma relação com esse Deus de amor, Ele me ama e eu o amo. E quando há certeza do amor, irmãos, a coisa é tranquila, né? Quando uma esposa, por exemplo, ela tem certeza absoluta do amor do seu esposo, vem aquelas coisas, né, que tenta botar uma pulga atrás da orelha, ela diz, não, eu tenho certeza, eu sei o marido que eu tenho, eu sei o quanto ele me ama, quanto nós somos, né, unidos um ao outro por esse amor, então eu não tenho que andar preocupado. Mas já aquela que não tem certeza do amor, quando vem alguém e coloca uma pulga atrás da orelha, aquela pulga vira um elefante. Por quê? Porque não tem certeza do amor. Não tem certeza de se verdadeiramente esse marido a ama e estaria pronto para impedir que qualquer semente do mal no relacionamento viesse a crescer dentro do seu coração. O amor de Deus, queridos, ele faz aumentar também a nossa unidade. Eu estava falando hoje pela manhã, porque hoje pela manhã, no jejum da unidade que a gente faz, né, nos cultos de Santa Ceia pela manhã, nos domingos, eu propus que nós orássemos e jejuássemos nessa ceia pelas famílias, né? Uma vez que hoje era o Dia das Mães e que nosso foco fosse a nossa família. Inclusive, no domingo passado, que eu não pude estar aqui à noite com os irmãos, agradeço as orações dos irmãos, porque no domingo passado eu passei muito mal, né? Eu não quero viver aquilo de novo, meu Deus do céu, eu nunca senti o que eu senti no domingo passado. Alguma coisa que eu comi não me fez bem, só que numa escala assim bem elevada, ao ponto de eu não conseguir vir à noite na igreja, e só melhorei um pouquinho lá pela madrugada. Mas eu sei que o culto foi uma bênção, que os irmãos oraram por mim aqui, pastor Renato contou à igreja, eu pedi que ele falasse à igreja, né, do motivo da minha não vinda ao culto, coisa que é uma raridade, né, acontecer nesses 22 anos. Eu acho que pouquíssimas vezes eu não estive no culto por esse motivo de enfermidade, mas o que eu quero dizer é que eu sei que o amor de Deus, ele nos ajuda na nossa unidade. Todos os dias, querido, a gente tem uns probleminhas, umas coisas que acontecem nas relações, né, entre irmãos na igreja, entre o pastor e liderança, que a gente só consegue vencer se tiver amor, querido, se tiver amor. Porque o amor, ele caminha a segunda milha, a terceira. O amor é benigno, o amor não se ufana, não se ensoberbece. O amor não se ressente do mal, né? O amor não age com julgamento na vida do outro, muito pelo contrário. Quando você ama, você sempre diz, não, alguma coisa não está bem na vida desse irmão, dessa irmã, porque ela não é assim, ele não é desse jeito. Então, com amor, a gente sempre contorna as coisas. E hoje, queridos, o grande desafio da igreja local, o grande desafio da obra de Deus, é num tempo em que o amor se esfriará de quase todos, é a igreja sobreviver nesse tempo com amor que faz com que ela ande em unidade. Todos os nossos argumentos, queridos, que nós possamos possuir contra alguém ou contra alguma circunstância, ele cai por terra quando nós submetemos esses argumentos ao amor de Deus. Tá? Como, por exemplo, aquela situação daquela mulher que estava para ser apedrejada por ter sido pega em flagrante adultério. A lei dizia, a lei de Israel, a lei dada por Deus, que tal mulher deveria ser apedrejada até a morte. Mas naquela ocasião, Jesus foi colocado contra a parede, porque os fariseus, os escribas, né, os sacerdotes, que não gostavam da luz que havia em Jesus, disseram para ele, o que nós vamos fazer?
Ela foi pega em flagrante adultério. A lei manda apedrejar. O que eles queriam com isso? Eles queriam colocar Jesus numa situação difícil sobre qualquer coisa que ele dissesse ali. Porque se ele dissesse, apedreja, tu não és o Deus, né? Tu não és o filho do Deus do amor? Tu não pregas de amor? Como é que vai falar? Como é que nós vamos... O senhor está consentindo que a gente assassine essa mulher, que a gente mate essa mulher? Que amor é esse? Ou então, tu queres que nós a despeçamos, ela vai embora e não vamos cumprir a lei sobre ela? Eles diziam, mas tu não és o filho de Deus, então tu tens que cumprir a lei? Tu mesmo disseste que não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Então, como é que... Irmão, você imagina que situação difícil. Jesus pega e simplesmente diz, tudo bem, a lei precisa ser cumprida, mas vamos combinar uma coisa, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Irmão, por que Jesus fez isso? Porque ele queria salvar a vida daquela mulher. E ele sabia que ninguém ali estava sem pecado. Todos aqueles homens tinham pecados. E eram pecadores exercendo lei em cima de uma pecadora. Quando aqueles homens deixaram as pedras no chão e foram embora, Jesus faz uma pergunta para aquela mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz, Senhor, eles foram embora. Pois então eu te digo, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Você sabe por que Jesus disse para aquela mulher, nem eu te condeno? Porque ele era o único ali capaz de atirar a primeira pedra. Porque naquelas pessoas que estavam ali, ele era o único que não tinha pecado. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele era o único que poderia pegar uma pedra e começar o apedrejamento. Por isso ele diz, nem eu que não tenho pecado, te condeno. Vá e não peques mais. Ali naquele lugar, querido, venceu o amor. Porque pela lei, Jesus poderia ter atirado a primeira pedra. Mas ele preferiu não julgar. Como diz João 3, que lemos, o Filho de Deus não veio ao mundo para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E ali naquele momento, a vida daquela mulher foi salva. Por que eu disse que todos os nossos argumentos caem por terra quando a gente usa a lente do amor de Deus na nossa vida? Há muitos anos atrás, no início da minha vida com Deus, eu li um livro, eu já aconselhei a igreja, quem puder procurar na nossa livraria, e talvez não tenha de imediato, mas se você encomendar, vai chegar. Em seus passos, o que faria Jesus? Conta a história de um pastor, que numa determinada igreja, uma igreja pequena, lá nos Estados Unidos, eles estavam vivendo um grande drama na igreja. A igreja não estava bem, a igreja estava vivendo uma dissolução. E ele propôs à igreja, disse, irmãos, durante um ano, nós não vamos fazer nada sem perguntar a Jesus o que ele faria se ele estivesse no nosso lugar. Então, naquele momento que você está para jogar a primeira pedra, naquele momento que você está para julgar alguém no teu coração, ou em palavras, ou em atitudes, naquele momento em que alguém é injusto com você, e você será tido por justo se fizer alguma coisa contra ele. Mas aí você faz uma pergunta básica, Senhor, se tu estivesses aqui no meu lugar, o que tu farias? E aí você percebe que nesse momento, quando você faz essa pergunta, os teus argumentos humanos começam a cair, começam a desabar. Nesse momento você começa a perceber que a lei, sabe, aquela coisa do eu tenho direito, é meu, você começa a perceber a importância das palavras de quando Jesus disse, se alguém te obriga a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Na primeira milha, você vai com ele pensando que está te obrigando.
na segunda milha, ele percebe que você estava na primeira milha, andando de coração livre e aberto. Por isso Jesus disse: ninguém tira a minha vida, ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a dou. Queridos, os grandes problemas, as grandes lutas, as grandes questões que às vezes nos fazem entristecer e chorar na presença de Deus e orar a Deus pedindo: Senhor, faz justiça. Muitas dessas questões seriam simplesmente resolvidas se nós perguntássemos: Senhor, o que tu faria se tu estivesse no meu lugar? E aí você começa a arguir a você mesmo, segundo a palavra de Deus, segundo os atos de Jesus, segundo o sentimento que Jesus tem por mim, por você, por nós. E você percebe que Deus é amor, e que aqueles que permanecem em Deus, permanecem no amor, e Deus permanece neles. Sem amor, queridos, de Deus no nosso coração, nós jamais vamos conseguir agradar a Deus. Alguns cristãos hoje estão bloqueados, não conseguem nem servir a Deus, não conseguem participar de uma santa ceia, como a gente realizou hoje aqui pela manhã, porque os seus corações estão bloqueados por falta de amor. Sentimentos ruins tomando conta do seu coração, você não consegue se liberar na presença de Deus, né? Muitas orações encontram-se interrompidas. Quando o apóstolo Pedro, né, ele falou sobre família na sua epístola universal, ele disse que o marido deve tratar a esposa, né, como a parte mais frágil, sem amargura. Ele falou sobre o casal não ter problemas no seu relacionamento, de forma que as suas orações não fiquem interrompidas. Quando o marido está brigado com a esposa brigado com o marido, eu não estou falando, querido, daqueles pequenos desentendimentos de opinião, um pensa isso, outro pensa aquilo, mas que no minuto seguinte já está tudo resolvido, vamos tocando a vida, há amor, há carinho um pelo outro. Não estou falando isso, eu estou falando daquela coisa às vezes de uma semana, 2 semanas, o sol já se deitou sobre a ira, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, e não se falam dentro de casa, e é aquela coisa de monossílabos, e os filhos estão percebendo, e muitas vezes a esposa diz assim para o filho: ô filho, vai lá, diz isso assim, assim para o teu pai, e aí o pai manda um recado pelo filho ou pela filha: olha, vai lá e diz isso assim, assim com a sua mãe. Querido, as orações ficam interrompidas. Por quê? Porque o amor está afetado na vida desse casal. Igrejas estão em crise por falta não de recursos financeiros, mas por causa de amor. Por causa de amor, queridos. Tem gente que não consegue nem dizimar e nem ofertar com alegria, porque falta amor. E quando falta amor, falta tudo. Eu me lembro quando eu era bem jovem, e era um simples membro da igreja, né? A alegria com que sempre eu levei a minha oferta e meu dízimo, porque o amor que eu tinha para com a casa de Deus, eu queria ver a obra de Deus crescendo, prosperando. Nós éramos uma igreja pequena, né, a Igreja de Nova Vida, começando ali no bairro de Jardim Alcântara, que depois mudou-se, né, para o terreno que foi comprado em Alcântara. E nós éramos ali 100 e poucos membros, depois 200 e poucos membros, uma igreja pequena, né? Então, eu lembro que quando eu recebi um recurso maior, que eu nunca tinha recebido, por conta do curso de oficiais que eu fiz, né, aquilo era uma indenização pelo tempo de serviço que eu fiquei lá, eu não quis esperar nem o domingo chegar, porque eu sabia das dificuldades da igreja, então levei durante a semana lá para o pastor e disse para ele: pastor, está aqui, eu estou trazendo o meu dízimo, porque eu sei que a igreja está precisando. Então, queridos, quando você ama a casa do Senhor, você dá com alegria, mas quando você não ama, você não consegue dar. Hoje tem um monte de crente cheio de desculpas, sabe? E sabe, não, porque o dízimo não é mais para hoje, porque não sei o quê, estão aí pela internet buscando gurus, né, a respeito desse assunto, quando a palavra de Deus é clara, irmãos. O dízimo e a oferta estão claros na Bíblia. Em momento nenhum no Novo Testamento Jesus revogou nenhum nem outro.
Não há isso. Mas ficam tentando teologizar para explicar a sua ganância, a sua falta de amor para com a casa do Senhor. Então, quando você não tem amor, nem dizimar e ofertar, você consegue. Porque Deus disse que Ele ama aquele que dá com alegria. E alguém que não tem amor pela casa de Deus não consegue ter alegria. O dízimo e a oferta para ele é um sofrimento, é alguma coisa difícil de fazer. Mas quando você ama, você não tem essa dificuldade. E por você não ter a dificuldade, você tem alegria. E por ter alegria, você agrada o coração de Deus. Por isso Deus disse que Ele ama quem dá com alegria. Por isso Paulo disse que não seja por necessidade e nem por constrangimento, mas que sejam ofertas espontâneas. Então, queridos, o que a gente vê hoje é que a grande crise que há no mundo, a grande crise que há no coração, no interior de muitas pessoas, a grande crise que há no casamento, na família, a grande crise que há na igreja hoje é a crise do amor. Por que o Brasil está vivendo essa situação que nós estamos vivendo? Onde falta dinheiro para atendimento de saúde, pessoas estão morrendo por isso. Falta recurso para a educação e muitos pais estão com dificuldades de educar os seus filhos. Falta emprego e tem milhões de pessoas desempregadas. Estima-se em torno de 14 milhões hoje o número de desempregados no Brasil. Mas por que falta tudo isso? Porque políticos que não amam ao próximo, que não têm noção nenhuma do que é amar ao próximo, meteram a mão em bilhões que hoje estão fazendo falta para todas essas áreas. Pessoas estão morrendo porque esses homens não amaram as pessoas e não foram fiéis àquilo que lhes foi proposto como líderes da nossa nação. Famílias estão sendo afetadas. Então eu digo a você que a grande crise que a gente vive hoje, a mãe de todas as crises é a falta de amor. E se você quer buscar referência de amor, você pode buscar na mãe, e esse amor de mãe, ele referenda e ele nos significa, nos simboliza o amor de Deus. Porque a própria palavra de Deus faz essa referência. A fé, queridos, a esperança e o amor. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, versículo 13, eu quero que você vá lá comigo, porque é o último trecho que eu vou ler nessa noite. 1 Coríntios 13, versículo também 13, um versículo também muito conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é quem? O amor. Por que Paulo disse isso? Você sabe por que nós estamos vivendo uma crise de fé em nossos dias? E diz a palavra de Deus que muitos iriam apostatar da fé por obedecerem a ensinos de demônios. Por que Paulo disse que o amor é o maior entre esses três? Porque essas três coisas, queridos, são básicas na vida do crente: fé, esperança e amor. Mas a fé e a esperança, elas são regadas pelo amor. Se há amor de Deus em nós, a fé é regada todos os dias, a esperança é regada todos os dias. Mas se perdemos o referencial do amor de Deus, a fé começa a morrer dentro de nós. A esperança começa a morrer dentro de nós. E se morrer a fé, a esperança, e não houver amor, o que mais vai restar? Por que hoje, um sem número de jovens na Europa estão tirando a própria vida? Por que nos países mais desenvolvidos do mundo, onde os níveis de vida social são os mais altos, né?
cultural, economicamente, os dados, né, de vida em termos humanos nesses países são altíssimos. E alguém diria, mas num país desse ninguém pode tirar a própria vida. Porque não tem problema financeiro, não tem problema de acesso à cultura, não tem problema de trabalho, a pleno emprego. Então, o que está acontecendo? Que os jovens, nesses países, estão tirando a própria vida e alguns deles se alistando no Estado Islâmico para lutar por uma causa louca. Porque o amor de Deus não existe no coração desses jovens. E porque, embora tendo uma boa casa, um bom carro, e dinheiro, e salário, e até saúde física, eles não têm mais o amor de Deus, e não tendo o amor de Deus, não tem fé, e não tem fé, e não tem esperança. Então só resta a morte. Queridos, a minha oração nesse Dia das Mães é que o amor de Deus, exemplificado pelo amor que uma mãe tem para com o filho que ela amamenta, ele possa ser restaurado, renovado, acrescido em nossos corações. Aproveitar esse Dia das Mães para dizer, Senhor, me enche do teu amor, porque eu sei que todos os problemas que eu vivo e convivo com ele todos os dias, tem solução no teu amor. Por isso eu quero, me enche do teu amor, para que eu possa perdoar, para que eu possa caminhar a segunda milha, para que eu possa estar bem dentro de mim mesmo, para que eu possa ter um relacionamento perfeito com meu Deus, para que eu possa viver além das minhas debilidades, aceitar as minhas próprias limitações, para que eu viva uma vida em abundância, como Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. É isso que eu quero pedir a Deus nesse Dia das Mães, por toda a igreja. Que você nessa noite se coloque diante de Deus, dizendo, Senhor, me enche do teu amor. Antes de eu ser um legalista, antes de eu ser uma pessoa que bota tudo na ponta da faca, sabe? Não, comigo é assim, é toma lá, dá cá. Não faça isso, querido. Porque isso vai destruir você por dentro. E vai destruir as pessoas que estão ao seu redor. Talvez nesses últimos dias, nas últimas semanas, você foi injustiçado. Alguém aprontou uma daquelas com você. Alguém te entristeceu de maneira assim, terrível. Talvez alguma mãe aqui hoje esteja entristecida por um filho que a abandonou, por um marido que a deixou. Só tem um remédio, querido. Só tem um remédio, minha irmã. É o amor de Deus no teu coração. Se alguém não tem amor por você, ame a Deus. Porque o amor de Deus vai te fazer amar, talvez pessoas que não merecem. Aí eu pergunto, nós merecemos o amor de Deus? Quem aqui merece? Ninguém merece, querido. O amor de Deus por nós é um amor imerecido. É um amor pela graça. É um amor por quem sabe que não tem nada para receber em troca. Porque o que Deus espera de nós, cheios de defeitos como nós somos, muitas vezes interesseiros, né? Tem aquele filho que procura o pai e a mãe, pai, eu te amo, mas me dá um dinheiro aí, né? Aquela coisa do interesse. Mas o amor que Deus tem para nós, querido, por nós, é um amor sem interesse. O que nós poderíamos dar para Ele em troca? O que temos nós, que interessa a Deus, senão o nosso coração? Dá-me o teu coração. E é onde que é a fonte, né, do sentimento chamado amor. É justamente no coração. A fonte das emoções, né? Que você possa ser cheio do amor de Deus na sua vida. Eu quero nessa noite convidar todos nós para estarmos de pé. Todos nós. E que você apresente diante de Deus aquilo que hoje te faz entristecer, angustiar-se, preocupar-se. E você tenha certeza de que, se o amor de Deus estiver em você, tudo isso você vai vencer, em nome de Jesus. Amanhã é segunda-feira, né? E a gente tem que começar uma semana de lutas, de trabalhos. E talvez você esteja aqui pensando, meu Deus, olha, vai ser uma semana difícil.
Essa semana eu tenho uns problemas sérios para resolver. Alguns deles eu não sei nem por onde começar. Eu estou com medo do que pode acontecer essa semana, diante desses problemas. Mas eu digo a você, se o amor de Deus estiver na sua vida, essa semana vai ser uma semana de bênção, de vitória. De luta, sim. De momentos difíceis, sim. Mas de momentos que você vai ultrapassar pelo amor de Deus no teu coração. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós precisamos ser cheios do teu amor, Pai. Essa mãe que talvez no dia máximo do seu dia, que é a comemoração do Dia das Mães, e que chegou aqui, ó Deus, com algumas pendências, algumas tristezas, algumas angústias no seu coração. Enche o coração dessa mãe de amor, Senhor. Do amor altruísta, do amor que não pede nada em troca, do amor, ó Deus, que é capaz de doar-se e de saber que Jesus fez o mesmo por nós na cruz do Calvário. Por isso, Pai, eu oro a Ti, Senhor, com irmãos e irmãs que estão vencendo, e como diz aquele cavaleiro do cavalo branco, que veio vencendo e para vencer, porque a vitória de Jesus é baseada no seu amor por nós, e é justamente por isso que Ele nunca vai perder uma batalha, porque o amor dEle vai além das nuvens pela nossa vida. Por isso, Pai, eu oro a Ti nessa noite, que quer seja a dor, a angústia, a tristeza, as dificuldades que alguém esteja enfrentando aqui, Senhor, e justamente porque alguém não amou, porque alguém não foi sincero, porque alguém não foi verdadeiro, porque alguém não foi fiel, porque alguém, ó Deus, não amou como deveria amar, coloca o teu amor nesse coração, Pai, porque Ele é o antídoto e Ele é o remédio para as nossas enfermidades. Eu oro, ó Pai, pedindo a Ti nessa noite, enche-nos com Teu amor. Você poderia fazer essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, enche-me com Teu amor, porque se Tu me amas, do jeito que eu sou, se esse amor estiver em mim, eu vou amar as pessoas do jeito que elas são. Ajuda-me, Senhor, a vencer os meus desafios, as minhas angústias, as minhas necessidades, enchendo-me com Teu amor, em nome de Jesus. Eu creio que esse amor é o que me levará à plena vitória, e nessa noite, juntamente com os meus irmãos, eu oro a Ti, Senhor, enche-me com Teu amor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar nessa noite pelas mamães. Onde é que estão as mamães que estão aqui? As mulheres. Saia do teu lugar. Venha. Hoje tem espaço. Hoje vai dar para fazer, né? Hoje de manhã, irmão, não consegui não. Hoje de manhã não tinha espaço para levantar o braço. Estava difícil aqui. Mas as mamães venham aqui ao altar. Amém. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Glória a Deus. Amém. E eu quero fazer uma oração também. Tem alguma irmã aqui, alguma mulher, que tem tentado engravidar e está com dificuldade, não está conseguindo, já há um tempo que você vem tentando e alguma coisa, amém? Tem mais alguém além dela, que está clamando a Deus aí por uma gravidez, esperando, né, uma gravidez. Querida, venha para cá, venha mais para cá. Pode subir aqui, pode vir para o meio, chega mais para cá. Se elas estão lá no corredor, não estão conseguindo chegar para cá. Isso, venha mais para cá. Além da irmã que levantou a mão aqui, tem mais alguma irmã que está tentando engravidar? Amém, glória a Deus. Isso é uma coisa maravilhosa, irmã. Hoje de manhã eu estava brincando aqui com algumas irmãs, né, que já têm um filho, mas que tem um filho só, né? E a gente diz: olha, querido, quem tem um tem dois, né? Precisa ter fé aí para colocar um irmãozinho, uma irmãzinha, né? Para o seu filho e para a sua filha. Aí eu brinquei com a Priscila, do pastor André, falei: Priscila, eu vou fazer a oração no final pelas. Ela disse: eu vou me esconder lá no berçário, que essa oração, ela é perigosa para mim. Eu disse: não, querida, não, é bênção de Deus, se vier vai ser bênção de Deus na sua vida. Atenção os homens e as irmãs que não são casadas, estenda a mão na direção dessas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor.
Pai querido, não tem coisa mais maravilhosa nesse mundo do que o dom da maternidade, de gerar uma vida dentro de si e saber que aquela vida vai depender dali por diante dessa vida que a gerou. E é uma responsabilidade enorme, a gente sabe disso. O amor de mãe é baseado nesse carinho, nessa responsabilidade. Mas eu sei, ó Pai, que há mães que às vezes sofrem por ver os seus filhos com problemas, com dificuldades que não conseguem ser resolvidas. E muitas vezes, ó Deus, não é não crer na Tua provisão, mas é aquela coisa, a preocupação de uma mãe, que quando ora por um filho, por uma filha, sabe que ela é limitada, e que só o amor de Deus pode ajudá-la nessa missão. Por isso, Pai, nós oramos nessa noite, agradecidos a Ti, Pai, por cada uma dessas mães. Eu vejo aqui avós, Pai querido, louvado seja o Teu nome por essas mulheres de Deus, que têm honrado a Deus, que têm feito a vontade de Deus, mas que muitas vezes passam por lutas e por grandes desafios na sua vida. Pai querido, que elas saiam daqui nessa noite na certeza de que o amor de Deus, que é algo maior do que elas, maior do que todos os problemas, é esse amor de Deus que vai levá-las à vitória. Eu sei que eu posso crer, porque Deus me ama. Eu amo meu filho, eu amo a minha filha, mas o amor de Deus por mim é ainda maior do que esse amor. Que elas se sintam supridas, ó Deus, nesse amor. Não tenham medo, não tenham tristeza, não tenham angústia. Senhor, o Teu amor me sustenta. E com esse amor, eu sei que eu também posso sustentar a vida dos meus filhos. É o que nós Te pedimos, Pai. Oramos também pelas irmãs, 2 irmãs que nessa noite estão pedindo, Senhor, que possa abrir a minha vida à eternidade. Talvez pela primeira vez, outra, ó Deus, está aqui pedindo pela segunda vez. Pai querido, às vezes é difícil uma segunda gravidez, ela não vem, mas Pai, que essas irmãs dentro em breve possam estar segurando no Seu colo, fruto de um trabalho, ó Pai, de gestação de 9 meses com saúde, possam receber o seu filho, a sua filha. Pai querido, assim como Ana orou e pediu e recebeu Samuel, assim como Sara pediu e recebeu Isaque, ó Deus, assim como Isabel pediu na sua velhice e foi mãe de João Batista, e tantas outras histórias na Tua palavra, assim seja na vida dessas mães, Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu sei que vocês já receberam hoje presentes, carinhos, beijos, abraços e até alguns amassos, né? Eu estava falando hoje com a Priscila, sentada ali do lado dela, da Raquel, né? Eu disse, Priscila, o Arthur estava no berçário, né? E aqui estava uma criançada aqui enorme, criancinha desse tamaninho assim, já tinha os maiorzinhos. Eu disse para ela, se prepara, porque o tempo passa rápido, os filhos crescem, e daqui a pouquinho, seu filho vai te carregar no colo. Você vai ver um homenzarrão aí do seu lado, vai te jogar para cima, né? Ela falou assim, meu Deus, o pior que isso já está acontecendo, o Arthur já está com quase 1 ano. Queridos, vocês são abençoadas de Deus, vocês são mulheres de Deus. O mundo tenta diminuir vocês por causa dos problemas da vida, mas vocês são bem-aventuradas. Aquilo que Deus falou com Maria, Maria, tu és bem-aventurada, aquilo cabe na vida de cada uma de vocês. Você é uma bem-aventurada, creia nisso, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar pelos pedidos e terminar o nosso culto. Estenda a sua mão aqui. Pai querido, aqui estão os pedidos de oração que foram trazidos à tua casa, as mais diversas necessidades e vidas que nem sabem que o seu nome está aqui nessa cesta de oração. Por isso, Pai, nós oramos e pedimos que essas vidas sejam atendidas. Há pessoas aqui vivendo dias de grande tribulação, tem pessoas internadas no hospital, talvez alguém que esteja preso atrás de um cárcere, Pai, e uma mãe, um tio, uma tia, um sobrinho, um neto, um avô, um amigo está intercedendo por essa pessoa. Pai querido, talvez alguém que foi até injustiçado. Pai querido, nós colocamos essas famílias e essas vidas no Teu altar, e que os próximos dias sejam para provar que esses milagres vão acontecer,
e essas vidas serão alcançadas e atingidas por essas orações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pai querido, estamos encerrando esse culto do Dia das Mães, louvando o teu nome, te agradecendo. Pai querido, que outros mais possam vir, mas que cada um, ó Deus, saiba possuir aquilo que recebeu de Deus com amor em seu coração. Que essa semana seja uma semana de bênçãos e de vitória. Que na quarta-feira e na quinta possamos estar aqui ungindo os enfermos com óleo, como a tua palavra nos ensina a fazer, Pai, e ver pessoas curadas na tua casa nessa semana. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém.